Boa noite, senhores! Boa noite, Felipe! Boa noite, Sensei Rogério! Boa noite, Sensei Pierre! Boa noite a todos os nossos, não sei se a gente pode chamar, espectadores, ou amigos, colegas, alunos, mestres. Pelo menos a mãe, né? A mãe tem que estar assistindo, né, Zé? Ô mãe, tu tá aí, né? Ela disse que ia assistir. A mãe e o pai, pelo menos. Né? Não, a mãe disse que ia estar ali. Ô, dona Zeca, olha, eu quero que a senhora me confirme depois, hein? É, isso aí. Os filhos também, né? Esqueci, os filhos também. Obrigação, né? O Rogério, né? Pô, tem que avisar pros guris lá que tem que assistir. Tem que assistir. A minha filha me perguntou a hora da live agora há pouco. Eu espero que ela esteja assistindo. 9 horas. Isso aí. Toda a família assistindo. Tem que... Todo mundo. Para fazer volume. É isso aí. Fazer muita audiência. Então, estamos aqui no Karatê com Café. Hoje não tem musiquinha. Hoje não tem abertura bonitinha. Mas isso aí depois na edição a gente faz quando tiver uma gravação, né? Depois quem for assistir no Spotify. Já falei em esporte, né? Spotify. Ou qualquer outro canal de podcast também vai ter a nossa conversa live sobre o kata. O kata aqui no Rio Grande do Sul não significa que a gente vai falar sobre o kata do Rio Grande do Sul, mas na verdade é porque todos nós aqui somos do Rio Grande do Sul. É claro, agora o Sensei Rogério está em Santa Catarina, levando a arte gaúcha para os catarinenses, né, ensinando eles um pouquinho, aprendendo um pouquinho também. Sempre. É isso aí. Então, vamos falar então sobre kata. Nós separamos alguns tópicos aqui para conversar e vamos falar começando com a origem dos katas. Até o Sensei Pierre estava conversando com nós antes. Quando o ser humano faz a primeira reverência, pode ser ao animal, ao fogo, à lua, ao sol, já sai por aí, né? O que a gente pode dizer uma espécie de arte, né? Já começa a ter uma arte e aos poucos começar a se transformar numa luta, um movimento mais detalhado para combate, ou até mesmo só para uma reverência, né? Sensei Pierre, o que o senhor pode nos dizer sobre essa tal de origem dos katas? Na verdade, não tem como afirmar, até porque no aspecto histórico, na questão de ciência, nas ciências humanas, né? Não tem nada que realmente se bater o martelo e é isso e pronto, né? Através dos estudos, cada vez mais as pessoas vão descobrindo historicamente, né, o que foi acontecendo na história da humanidade, não só nessa parte, né? Em outros quesitos também. Mas a questão do kata hoje, né? Que se representa hoje. Num passado muito, muito distante, eram realmente relacionados a rituais, né? Rituais religiosos e rituais militares, né? Então, alguns movimentos se confundiram, não se confundiram, mas se misturaram para facilitar o entendimento e a própria memorização, porque naquela época antiga, as pessoas tinham mais tempo, bem diferentemente do século XXI, 20 e 21, nessa corrida pela vida, aí a gente acaba esquecendo de uma coisa que nunca vai mudar, porque tudo está em constante movimento, que é o que o kata ensina, né? Uma coisa que nunca vai mudar é que nada vai durar para sempre, né? Então, essa impermanência, ela faz, principalmente a pessoa daqueles tempos, entendia que a vida era muito breve, e como realmente era, né? As pessoas não passavam de 40 anos, né? Então, viver era muito mais do que preciso, né? Era necessário. Então, tudo que era criado naquela época era com a intenção realmente de sobrevivência, né? E o kata, ele simboliza isso, né? Não um movimento para a morte, e sim para a vida, né? Para a sobrevivência, para poder me salvar e salvar a minha família ou quem está ao meu lado. Então, essa questão, a origem do kata,
dessas sequências, elas se misturam nos aspectos religiosos. Na primeira coisa que se tem, por exemplo, na Índia, né, que, por exemplo, na yoga, a yoga tem o Surya Namaskar, né, que é uma sequência que a gente faz, que é a reverência ao Sol, né, que é o astro maior que dá vida para tudo, né? Então o movimento ele começava, né, faz tu para cima, né, abre os braços, né, e depois vai para o chão, enfim, né, a sequência que as pessoas conhecem. Então, certamente isso aí veio migrando através das culturas dos povos, China, e não só isso, não esse movimento, mas como outros também, né? E inerente ao ser humano é a questão da violência, né, da sobrevivência, que certamente foram se adaptando, né? Em algumas culturas, por exemplo, quando a gente faz o Seiken, né, o soco, né, eles falam que fosse como se fosse amarrada da cabeça do carneiro, né? Então chamam de soco do carneiro, né? Então vão se adaptando, né? Como no Kitê, né? Mão na ponta de lança, né? E assim vai indo. Então, na verdade, ninguém sabe, né, realmente a origem, né? Falam, por exemplo, do kata, que hoje a gente conhece do karatê, que é utilizado amplamente, né? O berço seria em Okinawa, né? Mas certamente houveram origens anteriores e foram adaptadas em Okinawa e muito mais depois no Japão. É isso aí. Até sobre a origem, você acha que a gente conversou já uma vez sobre isso? Lembro que tu comentaste comigo que muito da influência dos katas vinha também claro, desse passado, né? Que já vem, enfim, China e todas as influências que a região ali de Okinawa tinha, né? Por ser um interposto comercial, mas muito da própria cultura local, né? Danças específicas que vão e foram se agregando, e a partir daí vai se criando enfim, esse conjunto de formas provavelmente muito adaptadas do que já existia, mas com o seu tempero, né? O seu tempero ali da cultura local, né? Isso que na verdade, o que a gente pode falar até os katas acabam contando uma história, né? Sim, conta uma história. A gente vai pegando eles e a origem, desde de quando é possível, e vai acompanhando as mudanças que vão acontecendo, né? Eles acabam contando uma história, né? Sim, daqui a pouco a gente percebe, por exemplo, katis do Kung Fu que tem semelhanças, yoga, por exemplo, que nem tu comentaste agora, né? Então a gente consegue ver que é carregado de cultura, né? Toda os katas propriamente ditos, né? Sim. Então isso é muito interessante, assim, muito legal de poder ter essa visão, né? Porque a gente acaba treinando no dia a dia e esquece um pouco de que, isso aqui veio vindo, foi se adaptando e hoje a gente está fazendo, talvez não do mesmo jeito, né? Que sempre tem, né? Certamente que não. Mão assim, mão assado, vira assim, vira do outro lado, não. Certamente que não. Chegou um momento que começou no aspecto primitivo, em poucos movimentos, e depois deu um ápice, né? E daí ele ficou cada vez mais rebuscado. E nesse aumento de informações culturais relacionadas a essa atividade, em bater, em bloquear, deslocar, saltar, rastejar, né? Rolar, né? E assim vai, se esconder, né? Ela cada vez foi assim, isso serve, isso não serve, isso serve, isso não serve, isso serve, não serve, e foi direcionando para que houvesse uma sequência assim da forma, digamos, mais eficiente possível, né? Baseado em alguma coisa que supostamente tenha acontecido, né? Por exemplo, no kata que hoje a gente conhece como Meikyo, né? Que falam que é o espelho da lua, né? Então tem uma lenda que a Amaterasu, que é a deusa Sol, ela ficou triste com a maldade dos homens e se escondeu numa caverna. Então o mundo entrou numa escuridão total. E aí escolheram uma outra semideusa para fazer um chamarisco para ela, para dançar na frente da caverna onde ela estava escondida, no caso, né? E ela era uma representante da lua. Né? Então, quando ela estava fazendo a dança, os outros semideuses todos falavam: teu brilho é tão bonito quanto da Amaterasu, pena que ela não está aqui, né?
que a mitologia fala disso, desses defeitos, né, relacionados ao nosso ego, né, aos nossos defeitos psicológicos, né. Então a curiosidade fez com que a Amaterasu saísse da caverna para ver quem é que era tão brilhante quanto ela. E daí eles conseguiram buscar ela e o sol de novo saiu, né, iluminando o mundo naquela época, né, conhecido, né. Então, começa com um simples movimento só, né, depois entra todo esse outro aspecto aí, né, então, no aspecto bélico da coisa, né. Mas o que veio da China para Okinawa veio duas linhas de pensamento, né, que era o punho do monge, né, que trabalhava muito com as mãos, e o aspecto da linha do estilo da garça, né. Então a gente tem muito movimento assim que lembra, que nem o Papuren, por exemplo, né, o Hakusho, kata Hakutsuru, que não faz parte da lista da WKF atualmente, mas é um kata que deveria ser estudado, né, para que isso fosse interessante, né, é uma contribuição cultural. Escutando toda essa tua análise histórica e filosófica sobre os katas, tem uma coisa que, para mim, é bem claro com relação à tradição dos katas. A coisa mais tradicional que tem nos katas é que eles mudam. O que mais tem de tradicional é que a arte marcial evolui, que o movimento humano evolui e ele muda. E fazendo uma análise um pouco mais pragmática dos dias atuais, a gente vê algumas tentativas de padronização, tentativas de cristalização do karatê, como o karatê, o tradicional é isso aqui, ou fazer com que as coisas sejam, né, colocadas dentro de uma caixa, e isso é ir contra a própria natureza, né? Não existe como fazer isso, é ir contra a tradição do karatê, que a tradição do karatê, a tradição da arte marcial em geral, é exatamente o contrário disso, é evoluir, é encontrar novas formas mais eficientes, né? E aí, quando a gente vê, assim, professores, por exemplo, que não aceitam qualquer tipo de mudança. Foi criado um professor que encontrou uma nova forma de fazer um kata e tal, e aí vê os outros torcerem o nariz. Você pode não gostar e não adotar aquela forma, não ser a que você acredita, né, que seja melhor, mas torcer o nariz, eu acredito que seja muito inadequado, porque ao fazer isso, tu está repelindo todo tipo de mudança, todo tipo de evolução. Tem que analisar, né, deixar entrar, analisa, verifica, te serve, usa, não serve, como tu falou do passado, né, os movimentos que não eram eficientes e tal, e foram sendo abandonados, mesma coisa, não serve, abandona-se, né, mas deve-se aceitar o karatê como em eterna, permanente mudança. Sim, a impermanência, né, é uma coisa que influencia, que permeia toda a cultura oriental, principalmente por causa do budismo e do taoísmo, né, que tudo realmente está em constante movimento para que haja realmente uma evolução, porque senão, como o senhor falou, Sensei Rogério, fica estanque, quando estanque morre e some, né? Então tem que realmente acontecer essas evoluções e os katas realmente haverão modificações e aparecerão novos, como apareceu, tem katas aí que tem 50 anos, né? Que nem o Sansai, por exemplo. Eu nem sei se o Anandai hoje em dia, nem sei se tem 40 anos. O Anan a gente sabe que é antigo, agora o Anandai eu não sei, né? Mas o Sansai eu posso dizer que ele tem 50 anos, a média de 50 por aí. Então nós somos katas né, são da nossa época, digamos assim, né? Agora a gente queria dizer que a gente faz um kata que os antigos há 300, 400 anos atrás faziam, se é que tinha uma sequência pré-determinada, isso aí é ler do engano, né? Os próprios katas do Shotokan, né, Sensei? Os katas do Shotokan, como eles são feitos hoje, na sua forma atual, eles não têm 100 anos. Eles não têm 100 anos. Eles podem até ser baseados em katas mais antigos, ter uma referência em katas mais antigos, mas os katas do Shotokan, como são feitos, não tem 100 anos. Tem alguns que não chegam até nem 50, da maneira como é feito hoje. Tem esse livro aqui, esse livro aqui, ó, Karate Jutsu, que é supostamente um dos primeiros livros que o mestre Funakoshi editou, né? Isso aqui é 1940, eu acho, né? Então tem algumas mudanças de movimentos, né? Que do Kankudai, que hoje chamava de Kanku naquela época, é bem diferente, é bem
diferente as movimentações, né? E hoje são completamente de uma forma mais estética, mais bonita e muito mais exigente, né? Muito mais exigente, né? Do karateka hoje em dia, né? Uhum. Então, realmente, como ele fala na autobiografia dele, o karatê, ele vai ter que evoluir, ele não vai ficar... E aí seja normal, porque é a evolução do ser humano, realmente. Não, até é interessante isso, né? Principalmente sobre o Shotokan, quando a gente vai falar de estilos, a conversa é muito parecida, né? Porque os estilos propriamente vão mudando ao longo do tempo, acompanhando a cultura local, né? O próprio Shotokan, por ter ocorrido essa transição de saída de Okinawa e ida para o Japão, digamos assim, né? Toda a influência de Okinawa acaba sendo um pouco tirada, digamos assim, ou a influência japonesa tenta sobrepor um pouco da influência de Okinawa, né? Então, até o próprio uso de uniforme, enfim, graduações e tal. E no próprio Shotokan a gente percebe que, por exemplo, quando a gente tem uma mudança do karatê do Funakoshi para o karatê do Nakayama, por exemplo, a gente já consegue ver uma mudança bem grande, né? De como é que são feitas, como é que são as formas, de como é que se vê o karatê como um pouco mais próximo até do esporte, porque é uma transição cultural japonesa da época, né? De trazer o que era militar, trazer para o cívico, digamos assim, né? Para o civil, de alguma forma, e traz na forma do esporte, traz na forma mais da cultura, e a partir daí se criam mudanças, enfim, que a gente percebe claramente, né? A gente vê lá os primeiros movimentos antigos do próprio Sensei Funakoshi fazendo alguma coisa, e tu vai ver os livros do Nakayama, além de ter essas mudanças de técnicas específicas, mas tu já vê uma forma mais estética e atlética, né? Que é muito mais da cultura japonesa do que da cultura de Okinawa propriamente dita, né?